Fala galera, vamos ver um pouco sobre orientação a objetos. É um paradigma de programação que é muito interessante e vale a pena. Se você está vendo essa aula, é porque você se interessou sobre o curso de orientação a objetos. Então, eu vou te explicar um pouco sobre o que você vai ver neste curso, te dando uma introdução sobre orientação a objetos. Então, programação orientada a objetos é um paradigma de programação que se concentra na criação de objetos que possuem comportamentos, que possuem dados e alguns comportamentos específicos. Então, é muito importante você entender que programação orientada a objetos é um paradigma que você pode, inclusive, utilizar com várias linguagens de programação. Não necessariamente você precisa utilizar a linguagem que nós vamos utilizar aqui no curso, mas é um paradigma de programação e algumas linguagens de programação seguem esse paradigma. Então, é muito importante você entender isso. É uma forma de programação que pode fazer com que você crie códigos mais modulares e organizados, e inclusive reutilizáveis. Você consegue reutilizar melhor os códigos que você escreve com programação orientada a objetos, desde que você siga ali os quatro pilares da orientação a objeto, da orientação a objetos, que é herança, encapsulamento, polimorfismo e abstração. Então, é muito importante que você entenda isso. Não se preocupe muito com essas características principais que eu acabei de falar, herança, polimorfismo, abstração e encapsulamento, porque no decorrer do curso eu vou explicar isso de forma mais detalhada e utilizando código para ficar mais fácil de você entender, beleza? Então, é muito importante que você entenda o que é essa introdução de orientação a objetos. E a programação de orientação a objetos é como se você fosse escrever códigos em um programa de computador de maneira organizada, para você conseguir entender melhor, como se fosse brincar com Legos. É exatamente isso, você ficar montando ali os Legos e só que ao invés de você usar Legos, você usa código, você usa programação. Então, é basicamente isso. Eu acho que é bem interessante você aprender esse paradigma. Imagine que você tem ali, por exemplo, carros de Lego e cada um tem a sua característica específica, mas que eles são veículos, eles são Legos, eles são carros ali que foram montados com o Lego, mas cada um com a sua característica específica. O trator ali com a característica específica dele, o carro mais antigo ali com a sua característica específica, o carro de esporte ali com características específicas. Então é bom você entender que a ideia da orientação a objetos é exatamente essa: a gente tentar trazer algo do mundo real para a programação e facilitar a vida de quem está programando. É basicamente isso, beleza? Então vai ser bem legal. Então, na programação da objetos, você pode criar, inclusive, objetos que fazem coisas diferentes e depois juntar esses objetos para criar um programa completo. É basicamente isso. Você consegue criar códigos ali que vão fazer coisas específicas e reutilizá-los em outros locais do programa completo ali que você está escrevendo, beleza? Então é muito importante você entender. E no mercado é muito utilizado a programação orientada a objetos. É como se fosse uma brincadeira de montar Legos, mas no computador e com códigos. Ao invés de você utilizar os Legos ali, você vai utilizar códigos para manter e criar ali os seus objetos. Para utilizar a orientação a objetos na prática, nós vamos utilizar a linguagem de programação Java. Poderia ser utilizado PHP, poderia ser utilizado TypeScript, poderia ser utilizado Python, mas eu escolhi a linguagem de programação Java para a gente utilizar nesse curso específico de orientação a objeto. Então, nós vamos utilizar a versão mais atual do momento que eu estou gravando esses vídeos da linguagem de programação Java, que é muito utilizada no mundo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A linguagem de programação Java atualmente está na versão 20 e nós vamos utilizar a versão 17. Vou explicar isso no decorrer do curso, por que a gente vai utilizar a versão 17. E em setembro desse ano que eu estou gravando esse vídeo, vai sair a versão 21, que é uma versão LTS. Não se preocupe muito com isso, eu vou explicar um pouco por que a gente vai utilizar essa versão do Java, mas se preocupe em entender os conceitos de orientação a objetos e principalmente colocar esses conceitos em prática no seu dia a dia. Fazer exercícios, muitos exercícios, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse curso, embora tenha muitos conceitos teóricos, vai ter muita prática também, então é muito importante que você pratique, vai ter exercícios. Então pratique muito para que você fixe na sua cabeça
ali o conceito de orientação a objetos para você utilizar no seu dia a dia na programação, beleza? Então, te espero na minha próxima aula.